quando o processo precisa ser. Eu preciso buscar intencionalmente aquilo que é difícil, eu preciso buscar intencionalmente aquilo que vai gerar algum nível de dor na minha vida para que lá eu desenvolva as virtudes que me faltam. Por que a coisa é dolorosa para a pessoa? Porque ela é pequena e fraca. Por exemplo, tem coisas que aconteceram 10, 15 anos atrás na sua vida que te deixaram desestruturado. Quando essa mesma coisa acontecesse hoje na sua vida, você fala assim, olha isso aí. Acontecendo de novo. Não é que o problema não é a coisa em si, é o seu tamanho perto daquela coisa, porque você desenvolveu carcaça, virtude, força. Então, aquilo que você tropeçou e caiu lá atrás virou hoje em dia uma pedrinha. Não é porque o objeto em si diminuiu ou aumentou, foi você que cresceu muito. Só que isso só acontece se eu busco desenvolver virtudes ao longo da minha vida. Só acontece quando eu me concentro em servir outras pessoas. Isso é chave de riqueza, isso é chave de prosperidade. A maior parte das pessoas não querem passar por um sofrimento, a maior parte das pessoas querem um dinheiro fácil, a maior parte das pessoas quando começa a ter algum nível de dificuldade, que é aquele momento onde o joio começa a ser separado do trigo, deixa eu ver se esse cara quer mesmo. Ah, porque eu vou fazer meu podcast dar certo. Ah, é? Então deixa eu ver se ele quer mesmo. Aí vocês devem ter passado por muitas privações nesse tempo todo, por muitos desafios, muitos problemas e tal, e naquele momento que é o seguinte, eu quero ver se ele quer, o quanto que ele quer mesmo. E é ali que você vai mostrar que você não é preguiçoso, que você é corajoso, que você tem as virtudes e está desenvolvendo as virtudes que são necessárias dentro de você. Então, esse menino saiu daquela situação, se tornou um grande líder da empresa, produz muito, porque o foco dele deixou de ser simplesmente fazer 100 mil, e sim ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Né? Você vê qual é a chave que o Wendel está ensinando aqui, que é crucial, principalmente para o processo depressivo, existencial, é tirando o foco da pessoa do curto prazo, porque ele alcançou o objetivo e aí ele olhou para o abismo. Ele fala, e agora? Eu bati minha meta, o que eu vou fazer? Se você falar assim, quando eu chegar em 5 milhões de inscritos, eu vou estar no paraíso. Na hora que você bater 5 milhões, você vai ter que lidar com um abismo existencial de propósito, de significado. Né? E esse processo todo de você sacrificar o curto prazo, que é aquele objetivo que você tinha traçado para o longo prazo, pode ser na vida próspera, de financeiro ou de relacionamento afetivo, sempre vai ser a solução. Eu sacrifico o curto prazo para o longuíssimo prazo eu alcançar um estado excelso, que é arquetipicamente o que sempre foi ensinado em todas as religiões, você buscar a santidade ou a sabedoria. A busca pela santidade e sabedoria, ela engloba todas essas características. E é exatamente por isso que a religião, tem muita gente que fala que é o ópio do povo, mas na verdade é a panaceia do povo. É um remédio, porque quando a pessoa entende verdadeiramente, não é religião, mas espiritualidade, é como eu vivo, em vez de eu me ceder ao prazer hedonista, eu busco um caminho verdadeiramente estoico de virtude, eu vou desenvolver virtude no longo prazo, vai trazer significado para minha vida, tem por que eu levantar hoje. E por que eu vou dormir, e por que eu vou descansar, e vou levantar amanhã, e vou batalhar de novo, até meu último dia de vida, eu vou ter significado. O caminho da santidade, então, é o arquétipo máximo de você viver uma vida feliz. A santidade é uma vida de provação. A sabedoria é uma vida de provação. Só que ela é uma vida também de máxima felicidade, que não tem a ver com sentimento. As pessoas confundem ser feliz com... Ah, mas eu tô triste, então eu não tô feliz. Não, você pode ser feliz estando triste temporariamente. É que a maneira como você lida com a tristeza sendo uma pessoa feliz, porque você decidiu ser feliz, é totalmente diferente de uma pessoa que tá triste e se identifica com a tristeza. É totalmente diferente. A pessoa feliz, ela vai falar assim, tá, eu tô triste agora, então eu vou adequar o meu plano de ação diário, meu plano da semana, porque eu vou respeitar essa tristeza, eu vou acolher essa tristeza e eu vou lidar com ela, porque ela é algo que está presente em mim agora. E eu sei que no momento que eu conseguir neutralizar essa tristeza com excelência, ela vai embora e vai ficar o que eu sou, que é felicidade, porque foi o que eu decidi fazer. Eu vivi em propósito, que tem totalmente a ver com o que o Wendel tá falando. Quando você faz isso, você resolve 99% dos seus problemas. E aí a prosperidade é uma das bênçãos, um dos frutos que acontece nessa tomada de decisão. Por isso que você tem a igreja falando há milênios, trilhe o caminho da santidade. No Oriente é a mesma coisa, busque Deus acima de todas as coisas. Né? Entenda o que é nirvana, que é o caminho do negativo. Mas todos eles estão ensinando a mesma coisa, que é o quê? Você desenvolver virtudes como modus operandi de viver. A meta é o céu, a outra meta é a santidade. Exato. Perfeito. Não é não? É exatamente isso. E a gente tá no final do ano. Por que final do ano tem esse sentimento de tristeza, de felicidade, de avaliação do que foi o ano? As pessoas se projetam para o ano que vem. Por que é tão importante no final do ano parar para pensar e
e ver o que está acontecendo com a Acho própria que vida. os ciclos eles têm um simbolismo muito importante, né? Tudo acontece em ciclos. E as pessoas não conseguem entender isso, né? A mulher tem o ciclo menstrual. Existem as 4 estações do ano que se repetem, né, periodicamente. Existem os ciclos lunares, tudo funciona em ciclo. E aí, simbolicamente, existem ciclos ao longo do ano. Existe o ciclo de um dia que se fecha. E um ritual que eu adoro fazer e recomendo que as pessoas façam é o exame de consciência todo final de dia. Então, como é que eu quero ter um ano incrível se eu não faço um exame de consciência todo dia de noite quando eu sento na beirada da minha cama? Tem um momento que eu sento na beirada da minha cama, eu trago a água pra Karina, eu fecho a casa, eu vou lá e vejo se os cachorros estão bem, fecho a casa, checo tudo, alarme e tal, não sei o quê, trago a água pra mim, pra Karina. No que eu coloco a água no meu criado, eu paro, fecho os meus olhos, e são aqueles 2 minutos para poder parar e pensar, cara, como foi meu dia hoje? O que eu deixei de fazer? O que eu deveria ter feito? Do que eu fugi hoje? O que eu me acovardei? O que eu enfrentei? Exame de consciência, errei nisso, amanhã eu vou ser melhor. Pensa só, um processo como esse, que você todo dia você se torna 1% melhor, né? É um processo de transformação gigantesco, e demora 2 minutos todos os dias, exame de consciência na hora de dormir. Pequeno ritual. Bota um celular, um despertador no celular para lembrar disso, 11 horas da noite, quando você for dormir, alguma coisa assim. Agora, é o fechamento de um ciclo. E isso se torna mais poderoso, digamos assim, quando é o fechamento de um ciclo anual. E a pessoa olha e fala, cara, eu vou viver talvez 90 anos. Um desses 90 anos acabou de acabar. E a pessoa fica reflexiva, o que eu fiz? E aí a pessoa enfrenta a miséria dela. Ela descobre, por exemplo, que se ela definiu metas, a minoria dos brasileiros definem metas, e dos que definem metas, estatisticamente, somente 8% deles conseguem atingir as metas que definiram no começo do ano. 8%. 8. A maioria, 92%, não chegam nem perto disso. E aí 92% das pessoas ficam desesperadas no final do ano. Ficam com a sensação de que correram em torno do rabo, que não atingiram, que foram medíocres em relação à saúde, que não prosperaram, que não conseguiram dar atenção para os filhos. E aí é um processo terrível. As pessoas começam a se culpar monstruosamente. Aí elas entram no próximo ano. Fazendo o que de diferente? Nada. Isso é maravilhoso. Ela entra e fala, não, agora eu vou pular ondinha, vou jogar sal pra trás, semente de romã, a porra toda, e ela entra, e o que ela vai mudar de fato na estrutura de vida dela? Absolutamente nada, mas ela continua colocando lá. Eu vou ler 12 livros, porque eu vi que o Joel J lê 70 livros por ano, eu vou ler 12. Amigo, quantos livros você leu ano passado? Eu não li nenhum. Então bota um livro pra você ler, não bota 12. Bota um livro, coloca uma página por dia. Você vai ler um livro ao longo do ano, isso é maravilhoso, né? Um é maior do que 0. Mas o cara quer sair de 0 e ele quer ir pra 100 por hora. Nunca serão. Ah, eu vou fazer atividade física todo santo dia. Quantos dias você foi na academia ano passado? Eu fui 3 dias. Eu fui 12 dias. Amigo, então coloca 2 vezes por semana. Um é maior do que 0. As pessoas não conseguem entender isso. Elas continuam na alucinação de definir metas gigantescas, definir um monte de metas. Tecnicamente, ninguém deveria ter mais do que 5 grandes metas ao longo do ano, porque tecnicamente é o seguinte, quanto mais coisas você tem para gerenciar, menos você cuida de todas elas. Imagina que você tem, sei lá, 150 plantinhas para poder colocar água e você só tem a sua mangueira que nem sai muita água. Você vai ter que dar uma gotinha em cada planta. A tendência é que todas elas morram. Agora imagina se você tem 5 ou 6 plantas, todas elas estão no seu raio de visão, e a água é a sua atenção, é o seu tempo, vai conseguir regar todas essas plantas, né? Mas a pessoa não aprende, ela começa um próximo ano da mesma forma, definindo 25 metas, fazendo promessas vazias, e aí eu falo, o que vai mudar de fato? Ah, eu tenho fé, eu tenho esperança, desse ano vai dar certo, né? Então as pessoas ela fica reflexiva porque é um período importante, né? Está se fechando um ciclo. Complementando ao que o Wendel está falando, por que o final do ano ele parece ser muito importante? Porque também o final do ano e começo do ano é uma data consensual. Não existe para a natureza, para o Sol. Pergunta para o Sol, quando é que o ano termina?